Olha, abalado o ambiente político em Bauru desde a manhã desta quarta-feira. Depoimento do hacker Patrick César da Silva Brito caiu como uma bomba nos meios políticos da cidade. O hacker confirma que foi contratado pelo cunhado da prefeita Suelen Rosim, o Valmir Henrique Vitorelli, para espionar políticos da cidade. A denúncia aponta até mesmo que o hacker teria sido procurado para espionar o vice-prefeito Orlando Costa Dias. E mais, o hacker diz com todas as letras que foi a mando da prefeita Suelen Rosim. Paulo Cruz está na redação, vai trazer a notícia completa, acompanhou do começo ao fim esse depoimento que acabou agora há pouco. Cruz, as denúncias são extremamente graves. A gente percebe na reação dos vereadores durante o depoimento, eles vão fazendo perguntas para o hacker e ficam completamente atônitos, por vezes até sem palavras. A gente percebe que Eduardo Borgo, quando questiona o hacker, mas foi a mando da prefeita e ele confirma 2 ou 3 vezes que sim, Eduardo Borgo chega a perder as palavras e a linha de raciocínio, de tão grave uma denúncia como essa. Afinal de contas, o hacker tem provas do que está falando? Porque a gravidade é inegável, né? Exatamente, Soares. Esse caso, só para a gente relembrar rapidamente, ele ficou conhecido em outubro, essa espionagem que esse hacker teria feito contra uma vereadora e contra um jornalista em Bauru, ocorreu ao longo de 2022, mas apenas agora, neste segundo semestre, que se tornou público. Por enquanto era uma denúncia, havia a suspeita, havia acusações de que esse hacker teria sido contratado pelo cunhado da prefeita Suelen Rosim, Valmir Vitorelli, para fazer essa espionagem inicialmente contra uma vereadora e contra um jornalista, para que a prefeita tivesse em mãos argumentos para rebater as acusações que estaria sofrendo dessas duas pessoas. Esse cara não tinha prestado depoimento até agora porque estava preso na Sérvia. Ele saiu foragido do Brasil, procurado pela Polícia Federal, porque ele já teria espionado, inclusive, o ex-vice-presidente da República na gestão Bolsonaro, o Hamilton Mourão. Exato. Teria sido espionado por ele também a mando de alguém. Exato. Aí surge a denúncia de que ele teria atuado em Bauru. Exato. Ele presta depoimento hoje para explicar a espionagem do jornalista Nelson Itaberá contra o jornalista e contra a vereadora Estela Almagro. Exato. E no meio do depoimento cai como uma bomba quando ele diz o seguinte: não, foi a mando da prefeita e eu fui procurado para vasculhar a vida da Câmara inteira de Bauru, inclusive do vice-prefeito Orlando Costa Dias, que teoricamente é um aliado da prefeita. Ou seja, resvala na situação, na oposição, a situação política bauruense fica completamente conturbada e virada no avesso às vésperas de 2024. Exatamente. O que eram as acusações feitas por terceiros agora foram feitas exatamente pelo centro de todo esse caso, que é o hacker Patrick Souza Brito. E ele realmente diz que tem provas de tudo isso. Vamos assistir um trecho desse depoimento, logo no início do depoimento dele, em que ele praticamente confirma todas as acusações e ele diz que tem como provar tudo isso. O Valmir lhe pediu para hackear mais pessoas além da Estela e do Nelson Itaberá? Sim, depois ele me disse que ele queria ter controle sobre a Câmara e ele falou se dava para hackear todos os vereadores. Eu disse que sim, mas que ia ser caro. E a prefeita também estava desconfiada do vice Orlando Dias. Porque ele que estava nessa investigação aí da SEI. Então, para ela, ele estava armando alguma coisa contra ela para virar prefeito. E ela também tinha insegurança, porque o Orlando é médico de formação. Ele é mais velho, ele é um político profissional e ela é uma outsider. Então ela tinha medo de perder o cargo para ele, que os vereadores o preferissem do que ela. O Valmir chegou a dizer se a prefeita sabia dessa intenção de hackear a Câmara Municipal inteira e o vice-prefeito? Sim, sabia. Inclusive ele falou que a ideia era dela, porque ela estava muito insegura com as investigações. A ideia de hackear a Câmara Municipal era da prefeita, e foi isso que o Valmir disse? Sim. Valmir é o cunhado, era assessor parlamentar na Alesp, pediu exoneração do cargo quando a denúncia veio a público. Ele, inclusive, admite que conversou com o hacker, mas diz que não contratou para isso, não. A prefeita tem negado qualquer envolvimento, pelo menos até esse momento. Nós entramos em contato com a assessoria da prefeita Suelen Rosim para saber se ela pretende se posicionar em relação a essas denúncias feitas hoje, extremamente graves, pelo hacker Patrick, mas até o momento não tivemos um retorno. O espaço segue aberto. O hacker disse, Cruz, várias vezes ao longo do depoimento que tem provas e que vai encaminhá-las ao e-mail do vereador Eduardo Borgo.
certamente a Câmara deve adotar medidas firmes, né? Assim que tiver acesso a essas supostas provas. Alguma medida já foi anunciada ou ainda não? Não, Soares, nenhuma medida foi anunciada, a reunião acabou agora há pouco dos depoimentos, mas os vereadores já começam a discutir os próximos passos para levar adiante as denúncias que aparentemente agora estão confirmadas.